Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E nas últimas semanas eu tenho recebido muitas mensagens sobre dúvidas em relação à NH11, avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho, que substituiu a antiga NBR 5413. Só que como é um assunto muito longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse primeiro vídeo com os conceitos, depois uma segunda parte e provavelmente uma terceira parte explicando mais detalhadamente a parte de como fazer a avaliação da iluminação média do ambiente. Então, no mínimo serão 3 vídeos e esse aqui vai ser a primeira parte. Então, hoje são apenas os conceitos, ok? Então, bora lá começar. Primeiro, iluminância. A razão do fluxo luminoso incidente em um elemento de superfície que contém um ponto dado e a área desse elemento. Unidade lux. Então, a iluminância esse fluxo em direção a uma determinada superfície. Tá? Então, o que a gente vai avaliar, na verdade, é o que bater na superfície. Então, a iluminância é essa razão do fluxo luminoso incidente em uma superfície, que é diferente de luminância. Luminância, olha lá, razão entre a intensidade do fluxo luminoso emitido por uma superfície em uma dada direção e a área dessa superfície projetada ortogonalmente, já vou explicar, sobre um plano perpendicular àquela direção. Então a iluminância, você entendeu que é aquele fluxo que está batendo na superfície. A luminância é o que reflete e chega no olho, por exemplo, do trabalhador, como está aí na figura. Então iluminância está incidindo, luminância, o que chegou no olho do trabalhador. E o nível de iluminamento, que é a letra E ali, ó, que representa valor abaixo do qual não convém que a iluminação em uma tarefa específica, um ambiente ou atividade de trabalho seja reduzida, unidade lux. Então, essa área aqui, ó, que eu estou mostrando em amarelo, é justamente o nível de iluminamento. É onde eu vou fazer a avaliação. Tá? Então, o que incide é a iluminância, o que vai chegar no olho do trabalhador é a luminância, e o que a gente faz é avaliar esse nível de iluminamento na superfície. Não sei se na superfície a gente já vai ver. Continuando. O critério adotado para avaliação do nível de iluminamento é a medição ponto a ponto nas diferentes tarefas e a comparação com os valores mínimos exigidos correspondente ao valor da iluminância mínima para as tarefas apresentadas no quadro 1. Então o que a gente faz? A gente vai lá no posto de trabalho, ponto a ponto, pega lá o luxímetro como está nessa imagem, faz a avaliação e compara com uma tabela. Essa tabela é o quadro 1. Okay? É bem parecido como era na NBR 5413. Depois é que tem uns detalhes diferentes. O quadro 1 é esse, ó. Nível de iluminamento é lux em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade. Então, a primeira coluna, tipo de ambiente, tarefa ou atividade. Aí tu vai saguão de entrada, sala de espera, área de circulação e corredor. E essa tabela, lógico, vai embora, são várias páginas. A segunda coluna é lux, é o nível de iluminamento que eu vou comparar. Então, na hora que eu faço a avaliação lá do posto de trabalho, por exemplo, numa sala de espera, 200 lux, é esse valor que eu estou comparando. Então, uma sala de espera, lá na superfície de trabalho, que eu estou avaliando, lá da recepção, por exemplo, eu não posso ter um valor inferior a 200 lux. Ok? E um detalhe em relação a esse valor. É permitida uma tolerância de 10% abaixo desse valor. Então, 200 lux, 180, 10%, não é isso? Então, eu posso ter uma oscilaçãozinha inferior a esse valor. O item seguinte é o IRC/RA, já vou explicar, e o seguinte, observações. Então, observações que o nome está falando, é algum complemento. Eu já vou voltar para o IRC. Nas observações, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de transição para evitar mudanças bruscas. Então, na área de circulação e corredor. Para você não entrar e sair, já ter aquele impacto de estava num ambiente escuro e vai para um ambiente muito claro. Mas o IRC. Não é recomendada a utilização de lâmpadas com índice geral de reprodução de cor. Isso que é o IRC, índice geral de reprodução de cor, também denominado RA, inferior a 80 em locais onde as pessoas trabalham por longos períodos. Ok? Então, esse índice geral de reprodução de cor é porque conforme a iluminação, você vai ver uma cor diferente. A reprodução da cor não é exatamente igual, depende da iluminação. E ele está dizendo que tem que ser em locais onde as pessoas trabalham por longo período, ficam ali, isso tem que ser no mínimo 80, né? Então, inferior a 80 locais não pode ser recomendado. E como é que eu vou saber isso?
esse índice é normalmente fornecido pelo fabricante da lâmpada e, quando não for, pode ser medido utilizando um medidor de luminância que forneça esse parâmetro. Então, eu aqui coloquei uma lâmpada, olha aí, ó, onde eu marquei o IRC 80. Então, o próprio fabricante, ele vai indicar, geralmente vem no manual da lâmpada, esse tipo de coisa. Então, você consegue ou pode fazer a avaliação. Tá. O que mais? Nota 1 desse quadro. Então, eu mostrei o quadro, onde tem os valores de luminância, os valores que eu vou ter que avaliar, né? E a nota 1 vai ser o seguinte, ó. Pode haver exceções para o IRC, que a gente acabou de falar, para a iluminação de montagem alta, mais do que 6 metros, e para iluminação externa, quando não houver pessoas trabalhando por longos períodos, ou quando for necessária a identificação de cores para segurança. Então, ó, eu coloquei aqui na foto uma luminária alta, porque aí o IRC não vai influenciar tanto. Nota 2 do quadro. Em locais que apresentem estações de trabalho com monitores de vídeo ou displays visuais, então no computador, por exemplo, os teclados podem sofrer ofuscamento desconfortável ou inabilitador, sendo necessário selecionar e reposicionar as luminárias a fim de se evitar o desconforto por reflexões de alto brilho. Então, de acordo com a posição da luminária em relação ao computador, isso pode te incomodar, né? Então a gente tem que tomar cuidado para fazer essa avaliação. Se a luminária não está ofuscando a questão do quadro não, do computador, ou deixando muito difícil esse trabalho. É um desconforto realmente na hora de realizar a atividade. Eu coloquei aqui mais uma parte do quadro 1, então aqui, por exemplo, 13 indústrias de couro, porque percebe que lá embaixo, na coluna de observações, tem assim, TCP mínimo de 4.000K. O que é isso? Aparência da cor. Então vai aparecer às vezes na observação esses valores. Então o que é isso? Refere-se à cor aparente da luz que a lâmpada emite. Pode ser descrita pela sua temperatura de cor correlata. Então mais adiante também a gente vai detalhar isso, mas cada luminária ela tem uma aparência de cor. Então isso vai ter uma tabela e isso é indicado pela unidade Kelvin. Tá? Então, nesse exemplo aí de triagem, o TCP mínimo é de 4.000K. Isso vai variar em função do tipo de luminária, como eu estou dizendo. Mais adiante, a gente vai detalhar um pouco mais. Aqui são só os conceitos básicos. Então, vimos a tabela, o quadro 1. Então, avaliei lá o posto de trabalho e comparei com o quadro 1. O ambiente de trabalho deve ser iluminado o mais uniformemente possível. Isso é meio lógico, né? Eu não posso ter no mesmo ambiente partes mais claras e pós-trabalho mais escuro, tem que ser mais ou menos uniforme. E para isso, olha o que ele fala. A iluminância medida ponto a ponto na área da tarefa não deve ser inferior a 70% da iluminância média determinada conforme o anexo 1, mesmo que haja recomendação para um valor menor no quadro 1. Então, bora explicar. Eu fiz a avaliação de um determinado posto de trabalho no ambiente. Então, deu, por exemplo, 500 lux. E eu fiz a avaliação de todo o ambiente, uma iluminação média, que a gente vai ver no final desses vídeos como fazer, e lá deu 300 lux. Eu posso usar esse valor? Então, bora lá. 500 lux. Quanto é 70% de 500 lux? 70% vai ser 350. Eu estou te falando que um determinado posto deu 300. Tá ok isso? Ou melhor, que a iluminância média foi 300. Tá ok isso? Lógico que não, porque ele está dizendo o seguinte. A iluminância medida ponto a ponto, nesse nosso exemplo 500, não deve ser inferior a 70% da iluminância média determinada conforme o anexo. Tá? Então, melhorando. A média foi 500 e um determinado posto está dando 300. No mínimo deveria ser 350, porque é 70% de 500. Continuando. Caso uma tarefa específica não esteja apresentada no quadro 1, o valor de iluminância mínimo exigido deverá ser obtido por associação com tarefa similar no referido quadro 1. Então, no quadro 1 vai ter lá um monte de ambiente. Recepção, escritório e tudo mais. Mas, lógico, que não terão todos os ambientes possíveis e imagináveis. Então, o que você vai fazer? O que mais parece com esse ambiente aqui? Eu vou usar aqui como sendo recepção. Então, eu vou ver o valor lá de recepção e vou usar para o meu ambiente. Tá? Não tem todos, então você usa por similaridade. Em áreas nas quais são realizadas a tarefa de forma contínua, a iluminância não pode ser inferior a 200 lux.
Então, mesmo lá que no quadro 1 eu tenho indicação, por exemplo, de 150 lux, mas naquele ambiente tem uma pessoa que fica continuamente naquela, no mínimo é 200, tá? Por exemplo, áreas de escadas, se eu não me engano, é 150 lux. Mas as pessoas não ficam ali, elas só transitam na escada. Agora, se ficar de forma contínua, tiver uma atividade ali, que vai ser meio difícil, mas só, por exemplo, teria que ser no mínimo 200 lux. Em situações nas quais existir uso de iluminação suplementar, deve ser verificada a iluminância nas áreas do entorno imediato. Então, vocês estão vendo aqui tem uma espécie de abajur ali? Então, é uma iluminação suplementar. Eu tenho a iluminação ambiente, eu tenho as luminárias lá de cima, mas eu tenho um abajur ali na área da mesa, que é para suplementar, para complementar a minha iluminação. Pois bem, o que ele vai falar em relação a isso? Ó? A iluminação do entorno dessa parte suplementar não deve ser inferior a valores indicados a seguir. Então, a tabela 1 embaixo, ó, iluminância do entorno imediato em função da iluminância da área da tarefa. Então, você tem lá na mesa uma área de trabalho que tem uma luminária em cima e esse valor está dando aqui, ó, 500 lux, iluminância na área da tarefa. Deixa eu ir na tabela, na primeira coluna, 500 lux. O entorno desta área, então você avaliou ali o ponto onde você tem uma luminária para você fazer uma determinada atividade. Tá? O entorno desta área não pode ter menos de 300 lux. Então, iluminância no entorno imediato. Ok? Então, você vai fazer a avaliação do ponto de trabalho e desse entorno. Escala de iluminância mínima. Tá? A iluminância deve ser aumentada a pelo menos um nível na escala de iluminância quando? Então, aqui é a escala de iluminância. Vamos pegar, por exemplo, 500 lux, que é o que está no meio. Eu posso aumentar, ou melhor, quando eu devo aumentar? Lá na tabela, no quadro 1, deu 500. Mas quando é que eu devo usar, por exemplo, 750? O trabalho visual for crítico. Então, é uma inspeção visual lá, que tem muito detalhe, é difícil de enxergar. Nesse caso, o que eu faço? Para facilitar a vida do trabalhador, eu aumento para 750. Ou a capacidade visual dos trabalhadores estiver abaixo do normal. Então, esses trabalhadores têm alguma dificuldade visual. Em função disso, eu também aumentaria para 750 nesse meu exemplo. E, por fim, a tarefa apresentar contraste excepcionalmente baixo. O que é um contraste alto, para entender? Eu tenho uma peça preta, por exemplo, no fundo branco. É um contraste alto. Agora eu tenho uma peça branca no fundo branco. Percebe que não tem um bom contraste. Então, nesse caso, para facilitar a visualização, eu poderia também aumentar. Quando eu for diminuir, a iluminância pode ser reduzida em um nível da escala de iluminância quando a tarefa apresentar detalhes excepcionalmente grandes ou de alto contraste. Então, por exemplo, um bloco de concreto é um negócio grande que eu não preciso de tanta iluminação. Ou alto contraste, como eu falei, preto no branco. Facilita. E a indicação do livro não podia deixar de ser a própria NHO. Você baixa lá no site da Fundacentro. NH11, a avaliação dos níveis de iluminamento em ambiente externo de trabalho. O professor já acabou? Já. Lembra, eu falei que primeiro eu vou passar os conceitos. Nos próximos vídeos eu detalho mais a questão da avaliação e os detalhes também de avaliação por ambiente, que é bem complicadinho, porque tem umas formas... Na verdade não é tão complicado, mas tem umas formas que as pessoas às vezes se assustam. Mas a gente vai entender nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para mim, para sobralj@hotmail.com. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, porque toda semana a gente tem um vídeo novo sobre segundo trabalho. E quer receber esse material? Coloca lá no e-mail mariosobral@jornalsegurito.com ou no sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.